Vem cá, você sabia que o código que ainda hoje regulamenta o uso e a posse de terras aqui no nosso país, você sabia que esse código, que serve de âncora para um problema que continua perturbando o Brasil, você sabia que ele surgiu no primeiro governo da ditadura? Sim, foi no governo Castelo Branco que foi aprovado o Estatuto da Terra. Mas por que desde lá então a gente não conseguiu resolver a questão da concentração de terra, a concentração fundiária? Eu sou a Julia Keck e é isso que eu te explico, que o meio explica hoje, ou melhor, que a gente tenta explicar, né? Porque é um assunto bem complexo, mas só depois da vinheta. Entre os dias 11 e 14 de maio, agora, aconteceu a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecidos como MST. Essas são imagens que eu mesma fiz ali. Para a feira vieram assentados de todo o Brasil, representantes de cooperativas que colocaram à venda cerca de 500 toneladas de alimentos agroecológicos. Tinha fruta, legumes, verduras, grãos, além de comidinhas, né, para mandar ver lá mesmo. E essa feira voltou a acontecer depois de uma pausa de 5 anos. Ali antes da pandemia, em 2019, o evento foi vetado pelo então governador paulista João Dória. E agora, como você pode ver, voltou com tudo, marcando presença. Depois das ações do Abril Vermelho, um movimento que o MST, né, define aí como uma jornada nacional de lutas em defesa da reforma agrária. Depois do Abril Vermelho, a feira conseguiu atrair um grande público, fazendo sabe o quê? Chamando a atenção para a demanda da reforma agrária num momento político preciso. Um momento em que o governo Lula se vê pressionado, por um lado, por ações do MST e por outro, por empresários do agronegócio. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Aliás, a feira não só atraiu os famintos como eu, atraiu também importantes figuras políticas, viu? Como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. O governo do presidente Lula, todos nós defendemos a reforma agrária. Ela é importante. Aliás, São Paulo a faz há mais de 30 anos. Se, como o Alckmin disse, todos defendem a reforma agrária, mas por que cazzo ela se arrasta há tanto tempo? Por que ainda não aconteceu? Pra gente entender isso, vamos voltar no tempo? Vamos prestar atenção no que a história tem para nos contar? Sim, a história, porque a gente está falando de uma questão estrutural. Ou seja, esse problema está na estrutura sobre a qual o nosso país se alicerçou. Em outras palavras, no recorte histórico, você sabe que as terras em que aqui pesamos hoje, elas começaram a ser povoadas pelos portugueses lá em 1500. Eles começaram a ocupar o território que cá estamos, mas logo surgiu uma dúvida. Como lidar, como cuidar desse território à distância? Como nesse período cheio de colonizadores, como que a gente vai garantir que essas terras não vão ser invadidas por países inimigos? E você sabe a resposta. Assim foi instituído o sistema de capitanias hereditárias. A coroa distribuía porções de terras ali para donatários, que cá viviam e tinham como compromisso, responsabilidade, povoar essas capitanias. E como o nome já diz, elas eram hereditárias. Então o comando dessas grandes porções de terra passava de pai para filho. Você já começou a ver a raiz do nosso problema, né? E aí, como que o donatário ia cuidar de toda a terra inteira, a terra grande? Por conta disso vieram as sesmarias. Em nome do rei de Portugal, os capitães donatários concediam grandes lotes de terra aos sesmeiros para que esses cultivassem as terras. Os sesmeiros, por sua vez, arrendavam ilegalmente essas terras aos poceiros. Mas, de qualquer maneira, a terra estava lá para que fosse cultivada. Cultivo que desencadeou atividades econômicas. Sim, atividades econômicas se desenvolveram nesse meio tempo. Como a gente tem aí, né, o exemplo do ciclo da cana-de-açúcar. Aí, de um lado, nós tínhamos quem mandava na terra, do outro lado, quem trabalhava com a terra. Assim, o sistema colonial deu pontapé inicial na concentração de terras aqui no Brasil. A sesmaria está na origem do que hoje a gente conhece como latifúndio. Aliás, a concessão de sesmarias começou com a Constituição das Capitanias Hereditárias, em 1534, e ela só foi abolida com o processo de independência, em 1822. Julia, mas se esse sistema das sesmarias aí acabou, o que aconteceu depois?
Com a proibição da doação de novos pedaços de terra, a gente teve um vácuo legal. O Dom Pedro I proibiu o sistema, mas não colocou nada ali no lugar que determinasse quem ia se apropriar da zona rural e tudo mais. Então, nesse vácuo de regras, as pessoas começaram a ocupar terras públicas que estavam ao léu. Tinha muita terra de sobra, sem função nenhuma. Chegando e ficando nessas terras, surgiram aí os camponeses, que nelas cultivavam o próprio alimento. Enquanto, por outro lado, a gente já tinha os grandes latifundiários que plantavam para vender lá para fora. E aí que veio vindo, e um tico depois da independência, já em 1850, surgiu a Lei de Terras, uma outra medida determinante para a nossa histórica concentração fundiária. Quando Dom Pedro II assinou essa medida, o nosso país oficialmente decidiu dividir a zona rural em latifúndios, não em pequenas propriedades. Isso porque a lei determinou que as grandes porções de terras deviam ser compradas do Estado. Estado que, por sua vez, era governado pelos grandes proprietários. Aí, você adivinha quem é que tinha grana para comprar? Quem já tinha as grandes terras, quem produzia para vender. Ó a coceirita no nariz. Ô, Julia, mas tá bom. E como é que a gente pula desses tempos longínquos ao Estatuto da Terra, aprovado nos anos 60, agora há pouco? Então, acontece que a Lei de Terras nunca foi expressamente revogada, mas ela perdeu os efeitos com a promulgação da primeira Constituição Republicana, de 1891. No artigo 64 dela, a gente tinha estabelecido que as terras desocupadas, elas passavam a pertencer ao patrimônio dos recém-criados estados. Só que vamos lembrar da época que a gente está falando aqui? Na prática, isso entregou o controle fundiário às oligarquias regionais. E aí, a partir desse momento, cada estado desenvolveu a sua própria política de concessão de terras. Até que caímos na década de 60. Analisando o contexto histórico, era um momento tenso, um período tenso de reivindicações por parte dos trabalhadores rurais. Finalmente, as lutas camponesas começaram a se organizar, eclodiram em várias partes do país. Inclusive desde 55, com as ligas camponesas e o embrião da sindicalização rural, aliado à atuação da Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro, a gente começa a enxergar de uma forma mais clara como é que esses grupos estavam se organizando e como então os camponeses exerciam pressão para conquistar suas terras. Mesmo assim, a gente ainda não tinha um projeto de organização nacional, essa pauta ainda não tinha chegado às autoridades. Como consequência, então, dessas intensas mobilizações políticas, a discussão sobre a redistribuição das terras, a reforma agrária, essa discussão foi abraçada por João Goulart, se tornando ali uma das políticas mais debatidas no governo dele. Trabalhadores do campo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, para os donos da terra que lhe entregam sua produção. Mas aí você sabe, veio o golpe militar. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. E 7 meses depois do golpe, a presidência ditatorial do Castelo Branco aprovou uma lei de distribuição e redistribuição da propriedade da terra, o tão famoso Estatuto da Terra. Julia, mas por que ele aprovou, hein? Essa não era uma política de esquerda? Exatamente, é bem por aí. Ao mesmo tempo em que o governo fabricava uma lei de reforma agrária, trabalhava também para desarticular as organizações dos trabalhadores rurais, os camponeses, os sindicatos e caçava mandatos de políticos. E desde o comecinho ali do governo do Castelo Branco, a reforma agrária, ela era vista, na verdade, como uma proposta econômica, capitalista. Vide o Plano de Ação Econômica, o PAEG, elaborado por aquele governo. Um plano que tinha como objetivo, nas palavras deles, reestruturar a economia brasileira. E esse plano trazia como um dos pontos centrais a reforma agrária.
Então, Castelo Branco ele enxergava a política como uma forma de desenvolver o rural brasileiro e, consequentemente, desenvolver a economia brasileira. Esse argumento capitalista, na visão deles, batia de frente com o comunismo. E, aliás, naquele ambiente político era necessário, tirar a bandeira da reforma agrária da mão dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda. Assim, foi aprovado o Estatuto da Terra, que trazia 2 pontos principais: a reforma agrária em si, ou seja, a parte que trata ali da distribuição das terras, e a política de desenvolvimento rural. Adivinha o que aconteceu? Ao longo dos outros governos da ditadura, o Estatuto da Terra foi esvaziado. A reforma agrária acabou diluída na prática e só se focou no segundo ponto, o do desenvolvimento rural, priorizando a modernização do latifúndio, o que agravou ainda mais o nosso problema. Como você pôde perceber, o uso da terra aqui no nosso país, sempre se caracterizou aí por políticas que atenderam os interesses de quem tinha na mão os processos econômicos. Em paralelo, as pequenas unidades familiares de produção conseguiram persistir, o que nos traz ao nosso atual cenário. Uma malha fundiária completamente concentrada. Para você ter uma ideia disso, em números aqui, o último censo agropecuário mostrou que 1% dos proprietários de terras, 1%, controlam quase metade da área rural do nosso país. Para ser precisa, 47% dessas áreas. E é claro que essa desigualdade na distribuição de terras acaba desencadeando vários problemas. Afinal, a gente está falando de concentração de terra, de patrimônio, que está ligada à concentração de riqueza. É muita terra na mão de pouca gente, é muita gente com renda vulnerável, poucas terras e pouco recurso para competir. São processos completamente ligados. A desigualdade aparece aí em todos os níveis. Então, não é de se espantar que em 2021, com essas grandes fazendas e recursos, o nosso país alcançou uma produção suficiente para alimentar 1 bilhão e 600 milhões de brasileiros, pessoas. Ao mesmo tempo, nessas mesmas terras, 33 milhões passam fome. Aliás, não é de se espantar, entendendo todo o processo histórico de desigualdade. Mas é de se espantar assim, não tem como não se espantar com a fome. Cara, a gente tá falando aqui de quem não tem o que comer. Você tem ideia? A fome mata. E tem matado há muitos anos. Como é que isso não espanta? E a política aparece exatamente aí. Entra como uma ferramenta que a gente consegue trabalhar esse espanto. E o que está sendo discutido hoje no âmbito da política? Olha, de um lado, como eu disse, a gente tem os movimentos sociais, como o MST. O MST em si, ele tem pressionado o governo por um modelo de reforma agrária, um modelo que distribua lotes de terras menores, afastados ali da região amazônica e perto dos centros urbanos. Quer também que esses lotes sejam equipados com máquinas agrícolas de pequeno porte. E esse novo projeto de reforma agrária proposto pelo MST é voltado para a produção de alimentos e para o enfrentamento da fome no Brasil. Hoje em dia, as invasões do MST, ou ocupações, como você preferir, miram latifúndios, propriedades devedoras da União e áreas que exploram o trabalho escravo. Por isso, essas mesmas áreas, segundo eles, vão continuar sendo alvo da reivindicação. Mas a oposição tem trabalhado contra isso, tá? Tem instalado, inclusive, uma CPI para investigar as ações do MST na Câmara. Essa comissão é presidida pelo deputado Tenente Coronel Zucco, enquanto a relatoria fica por conta do deputado Ricardo Salles. Você conhece esse nome? Ele mesmo, ex-ministro do Desmatamento do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. Aliás, nas palavras do Salles, o objetivo da CPI é estabelecer a ideia de que existe uma lei no Brasil que protege a propriedade privada. Já o presidente da comissão, o Zucco, disse: não podemos mais ter produtores com medo de suas propriedades. Qual a posição do atual governo nisso tudo? Como anunciou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, aliás, ele anunciou isso na própria feira do MST, que eu fui, a feira que eu mostrei no começo do vídeo. Ele anunciou que o governo está prestes a divulgar uma série de medidas para voltar a promover a redistribuição das terras improdutivas. Ele reforçou que, além de distribuir essas terras, o governo deve fornecer ainda crédito e assistência técnica aos assentados, estimulando assim a formação de cooperativas e agroindústrias. Aliás, o ministro detalhou essas medidas numa entrevista à CNN.
Nossa política tem sido a seguinte: depois de 6 anos sem que o governo federal tenha desapropriado 1 centímetro de terra, há sim um represamento das demandas pela reforma agrária. Inúmeros acampamentos. Crianças que nasceram em acampamentos e hoje têm 7, 8 anos de idade e não tem qualquer política para elas. E por isso que há essa movimentação dos movimentos. E o que a gente tem dito aos movimentos é: o governo lançará, no mês de maio, um programa nacional emergencial de reforma agrária para disponibilizar terra para essas famílias. E, portanto, o que o governo do presidente Lula quer é paz no campo, é uma relação em que essas demandas sejam encaminhadas ao governo e que possam ser transformadas em novos assentamentos, em trabalhadores que terão terra para trabalhar, terão crédito, assistência técnica, terão todo tipo de apoio do governo para trabalhar na terra. Nós somos um país que tem muitas grandes propriedades, mas tem também minifúndios. E essas famílias acabam não tendo como prosseguir na terra, tendo em vista o tamanho da sua propriedade. Essa é uma demanda natural para a reforma agrária. E a Constituição diz que tem que respeitar a propriedade da terra, tem que respeitar a propriedade privada, mas diz também que a propriedade privada tem que cumprir uma função social. E o nosso governo fará, respeitando a Constituição, respeitando a legislação, promoverá o acesso à terra para o pequeno agricultor que quer nela trabalhar. E por essa razão, no mês de maio, lançaremos um programa de reforma agrária. Além disso, antes mesmo de voltar à presidência, o Lula já defendia a reforma agrária, mas desde que ele assumiu, tem feito bem pouco em relação a essa questão. Mas qualquer que seja a política implementada, vai ser difícil. Ela vai esbarrar nas dificuldades em relação a recursos. O orçamento desse ano, que foi elaborado pelo último governo, o governo Bolsonaro, e que foi aprovado no Congresso no ano passado, destina 2.400.000 para aquisição de terras e para a criação de novos assentamentos, o que dificulta muito o cumprimento das promessas feitas pelo Lula. Mas lembrando, Paulo Teixeira prometeu que esse plano breve aí do governo vai contar com um orçamento de 500 milhões, um dinheiro fruto do remanejamento de outros ministérios, já que o caixa para a reforma agrária tá bem pequeno. Agora vamos ver, né, no que isso vai dar. Eu acho que deu para entender um pouco, porque até hoje a gente não conseguiu resolver essa questão. O buraco é muito mais embaixo. E eu, então, tô indo nessa. Obrigada pela companhia, a gente se vê por aqui logo. Até mais.